Não, Ponte Brasil tem a Silva e o Ariel também aqui, obrigado. Eu diria até que é dispensável falar dessas duas figuras ilustres, que o currículo deles é sobejamente conhecido, né? Mas faz parte do cerimonial, fala um pouquinho das pessoas. Paulo Sérgio, escritor, poeta, membro da Academia de Direito Possigul e da Academia Virtual Internacional de Literatura, possui somente 24 livros publicados. E o Carleone, outra figura emérita, escritor, ator, diretor teatral, membro da Academia de Direito Possigul, ex-presidente e atual diretor do CEPEC, faz um trabalho extraordinário. Muito obrigado pela presença, e essa homenagem é muito merecida. O CEPEC, eu acho que também dispensaria comentar, mas eu vou falar rapidamente. O Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura é um importante polo cultural nacional da Prefeitura de Porto Seguro. O espaço promove o desenvolvimento da cultura local, oferecendo oficinas gratuitas em diversas áreas criativas. O local oferece uma variedade de atividades para a população, tais como oficinas culturais, aulas gratuitas na área de arte, teatro, música, dança, pintura e línguas. Acervo espaço, um ambiente com biblioteca pública, galeria de arte e um anfiteatro para apresentações. Aplica projetos com o coral municipal e organiza exposições que celebram a cultura local. Eu tenho a convicção, Carleone, que se não fosse você diretor, 80% dessa atividade aqui não existiria. Eu tenho a convicção. Então, essa é a homenagem. Eu tenho um certo ceticismo em relação ao área pública, eu acho que fica muito a desejar o serviço, mas você dignifica muito isso. Então eu queria convidar você para receber aqui e convidar o presidente Rod para fazer a entrega do troféu. Esse, pela CEPEC, você, por favor. O Instituto Porto Belo Hotéis homenageia com o título Honra ao Mérito 2026 Carleone Filho pela gestão pública de cultura e educacional. Parabéns duplamente ao Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura de Porto Seguro pela divulgação da literatura, artes cênicas e cultura. Duplamente. Meu pessoal está aí. Eu quero agradecer a presença do pessoal do CEPEC aqui, viu? Obrigado. São 10 anos de trabalho, 11 anos já. 11 anos de trabalho fantástico em prol de cultura, arte e educação. Maravilha. Parabéns. Deixa eu chamar o Dr. Luiz Leal para fazer a entrega, por favor, Sérgio. Vocês vão pedir aqui fazer uma pequena ressalva, que junto com o troféu vai um prêmio de R$5.000 do Instituto Porto Belo ao Sérgio, que já recebeu outro, já gastou grande parte. Eu queria pedir desculpa ao Carleone, porque como ele é funcionário público, então a gente reservou isso para a esfera privada. Então, Sérgio, faça bom uso, tenho certeza. Por favor, secretário. Parabéns. Obrigado. Na verdade, Fica no centro. Fica no centro. Eu? Está ladeado aqui. bonito, viu? Muito obrigado. Queria franquear a palavra aos homenageados e alguém que queira se manifestar. Aberto. Você se importa de mim? Bom dia a todos.
Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Saúdo o presidente do Instituto Porto Belo Hotéis, também a sua diretora, o meu amigo, parceiro e confrade Carione, a todos do CEPEC, imprensa, Soraya, minha esposa, Thaís, minha filha, Estela, minha netinha, sou presidente da academia, ótimo, queridas e queridos amigos, confrades e confreiros da nossa academia. Tem 5 minutinhos? Antes de fazer a leitura propriamente do meu discurso, eu queria dar uma satisfação aos senhores. Vocês estão vendo um pouco trêmulo, mas é que ontem eu fui premiado também. Ainda bem que tinha feito tudo durante a semana, preparado para agora, então não afetou, principalmente essa carta que eu vou ler daqui a pouquinho. Eu tive esse insight de ter preparado antes. 3 horas da manhã, desculpa eu dividir isso com os senhores, o secretário não precisa colocar isso em ata, não, por favor. 3 horas da manhã, eu fui ao sanitário, ao banheiro, e praticamente caí. Não caí porque eu saí me segurando, consegui me levantar, fiz o que eu precisava, voltei para a cama e falei para Soraya, acorda e chama o SAMU. Está tudo rodando. Vou lá como vai. Tá bom. Falei, chama o SAMU que está tudo rodando. Eu não bebi nada. Nem quando eu bebo roda, imagina agora. E fui para a UPA, fiquei até o dia amanhecer, me transferiram para o Luiz Eduardo e saí do Luiz Eduardo, era quase 7 da noite. Fiz todos os exames possíveis, muito bem atendido, muito bem tratado, impecável. E eu ganhei um título ontem, da Universidade da Ciência da Vida, me premiou com cinescopia. Há um tempo atrás, eu olhando no Google, na parte de ciências, eu achei interessante esse nome e fui ver o que era. E diz lá, um sintoma de quem, quando está como passageiro, seja de avião, de carro, etc., não consegue focar no escuro ou no celular, nada, ele fica tonto, me dá um distúrbio. Aí eu falei, será que eu tenho isso? E fui pensando, mas depois eu acostumei. Quando foi ontem, o veredicto final lá foi título quase honoris causa em cinoscopia. Então. Mas aí queriam me deixar por lá, eu falei, não, gente, eu tenho um compromisso amanhã, às 10 horas da manhã, e eu vou. Então eu estou medicado, meio assim, mas eu estou medicado, tá? Tranquilos. E eu queria que Soraya ou Thaís, por gentileza, pudesse ler essa cartinha que eu trouxe, porque eu não vou conseguir, ainda não consigo fixar muito no escrito, mas daqui a pouquinho já está ótimo. Só peço perdão mais uma vez. Essa é a Thaís, minha filha. Bom dia a todos. Eu não era a melhor pessoa para ler, porque eu morro de vergonha, peço desculpas. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando a diretoria e a equipe do Instituto Porto Belo Hotéis, externando desde já os sinceros agradecimentos à pessoa do seu presidente, o amigo e confrade Cícero Senna. Muito obrigado por esta homenagem e por idealizarem um prêmio que joga luz sobre o que temos mais de precioso, que é a nossa identidade e a nossa memória cultural.
Receber o prêmio Honra ao Meritório, Educação, Cultura e História é uma emoção profunda. É dividir este momento com o meu também amigo e confrade Carleone, juntamente com o Sempec, por tudo que ambos representam para a nossa comunidade. Só aumenta o meu orgulho e a minha responsabilidade. Sempre busquei em meus escritos o cuidado em registrar os sentimentos, as nuances e a alma do nosso povo. Por isso, há algum tempo, passei a dedicar-me integralmente a tantas tarefas literárias consecutivas que se calcam nessa saborosa experiência. Já há um bom tempo que escrevo meus poemas, as minhas crônicas e agora romances. Não apenas por hobby, mas por consequência desse exercício diário que me chama ao compromisso com a palavra, com as letras, com a literatura autoral. As primeiras recordações que trago de alguns versos rabiscados distam 6 décadas de hoje. E se, naquele princípio, eu fazia com temeridade e muita emoção, hoje perpetua-se essa dinâmica emotiva, porém com maior ousadia, dados os frutos que esse sacerdócio literário me instiga, induz e conduz. Meu primeiro livro veio aos 19 anos, em 1979. Daí para cá, somam-se mais de 2 dezenas de obras publicadas, cada uma delas guardando um pedaço da minha história e principalmente da história dessa região que tanto amo. E para celebrar este momento de reconhecimento, sinto-me impelido a seguir lançando novas sementes literárias. Meu mais recente livro de poemas, que carrega nas entrelinhas toda a alma desta terra, é mais um fruto desse compromisso interrupto com a palavra. Guardei justamente para hoje, nesta ocasião, o anúncio do lançamento do livro Pirandeiras e Outros Pensares. Quase 200 de poemas recém-escritos compõem este meu 25º livro. Nos últimos anos, tive a alegria também de estender essa mão a novos talentos, ajudando a florir outras vozes por meio de nosso selo editorial, a Taperapuã Assessoria Literária. Criar esse espaço e trabalhar na editoração de livros físicos e e-books é, antes de tudo, uma missão de democratização. É dar vozes a novos autores, registrar histórias que correm o risco de serem esquecidas e garantir que a cultura de Porto Seguro e da nossa região ganhe o mundo, seja nas páginas cheirosas de um livro impresso ou na tela de um dispositivo digital em qualquer canto do planeta. Por isso, este prêmio não é só meu, ele pertence a cada autor que confia seus textos à nossa consultoria, a cada leitor que se permite viajar em nossas páginas e a todos que nos apoiam nos bastidores, especialmente a minha família e parceiros de jornada. Vocês não têm ideia do quanto nos faz bem, a esta altura da vida, ser lembrados, ser mostrados. Há uma recomendação que diz: a melhor forma de ajudar seu amigo escritor é difundir sua obra. Imaginem a minha emoção neste momento. Não por mera vaidade, porém, pelos compromissos e por necessidade da exigência de mais trabalho, por desejar contribuir de forma eficaz com a comunidade, com a sociedade, num mundo muitas vezes tão distante e injusto com as artes e, ao mesmo tempo, tão dependente delas. Mais do que um conhecimento pelo passado, recebo esta honra como um combustível para o futuro. Continuaremos escrevendo, editando e publicando a nossa história. Escrevi recentemente um poema que sintetiza bem essa jornada de expor a alma por meio das letras. Chama-se Varais, porque, de fato, a poesia é o varal onde estendemos meus sentimentos. Varais. Fiz da poesia um varal, e nesse esticado arame, ainda que farpado, exponho ansiedade de lemas.
gritos que se entrelaçam por palavras. Em versos sortidos, no varal dos sentidos, prendo meus mitos. Cada linha revela sentimentos. Os dilemas dançam em ventos diversos, numa teia inconstante, minha alma se expõe. Ansiedades despidas, vulneráveis, dispostas como roupas nas quais o tempo roça. Entre rimas e metáforas, planam, embandeiram, em velas presas pelos versos, navegam, passeiam. E assim, nesse varal de emoções expostas, entre lágrimas e sorrisos e até falácias, minhas letras são compostas. Cada verso é um fio que sustenta a minha essência. A poesia é a janela da alma inquieta. O que me completa, estendo no varal da vida. Não fosse assim, nem seria poeta. Esse prêmio tão especial é aos meus seguidores das redes sociais, divido com os meus amados leitores e dedico à minha família. E dedico também aos meus pares da amada Academia de Letras, com a mesma frase que está gravada na primeira página, que inaugura meu mais recente livro, o qual está inteiramente dedicado a vocês, nobres confreiras e confrades. Que nossas palavras não se percam jamais. Que surjam muitas outras associações, entidades, instituições que valorizem a escrita, a dança, as lentes, as telas, a arte. Que a gente humanize cada vez mais os nossos sonhos, revelando, lendo, escrevendo, valorizando a palavra na sua forma mais singular. Mas, sobretudo, lembrando de quem produz, de quem fabrica, de quem esculpe. E, principalmente, de todos aqueles que se permitem ver, aflorar os seus talentos. Muitíssimo obrigado, Paulo Sérgio você. Só mais um. Sem mais delongas, só anunciar a minha mais nova escritora, a Estela, que já está no segundo livro dela. Vou estar produzindo o primeiro e ela já... Você trouxe, Estela, aí o livro original? Trouxe? Deixa eu ver. Levanta, olha lá, o primeiro caderno dela escrito, com as letrinhas dela. Tá? É o DNA. E já está no segundo, vou estar fazendo esse daí e o segundo já está terminando. Muito obrigado, senhoras e senhores. Antes de dar seguimento, eu gostaria de registrar aqui com os presentes meu irmão Euclides Sena, que também é uma pessoa que não é da academia, mas merecia até receber um honro mérito nessa cidade. Criou uma biblioteca pública no bairro do Village, aberta à comunidade. Obrigado, Euclides, pela presença, sempre colaborador também do próprio Instituto. A presença do vereador Roló, a presença do presidente da Associação do Residencial Porto Belo, 1, 2, 3, futuramente 3, e do Polo Empresarial. Obrigado pela presença. Lá, inclusive no residencial, tem uma das nossas bibliotecas instaladas. A proposta das bibliotecas, as pessoas podem pegar o livro e levar embora com o compromisso de trazer. Quero registrar que tem 2.500 livros que não voltaram. Aí eu estava brincando com a nossa executiva, a Daniela, a gente vai mudar o conceito. Em vez de ser uma biblioteca, falou, nós fizemos uma doação de 2.500 livros na cidade. Talvez a gente vai mudar isso, passar para um ônibus itinerante, como tinha o livreiro antigamente. Eu tentei até comprar um, eles venderam com uma empresa de Minas Gerais. E esse ônibus ele ficaria nos bairros, né, parava no bairro e fica lá. Tá? É uma ideia que a gente está acalentando, além da própria biblioteca que vai ter lá no bairro do Paraguai. Eu queria passar, sim, também fazer um registro, que ainda não está definido. Eu não sei se é falta de conhecimento da minha parte, mas eu vejo que a produção literária da cidade é exígua, né? Então eu fico imaginando, até o ano passado, depois que
a gente teve a primeira premiação, a gente fez esse interregno de quase 2 anos, e a gente tem dificuldade de fazer uma seleção. São poucas publicações. Então, talvez eu vou levar para Salvador, e Salvador vai ter uma dificuldade maior. A quantidade é muito grande. Como fazer a seleção? Eu vou ter que usar as academias para fazer um conselho, para eleger quais são. Eu vou criar um monte de inimigos também na cidade. E aqui a ideia é mudar o conceito, secretário industrial. É a gente fazer. Porque eu vejo que a cidade, às vezes, nós somos muito bons. Grande mãe para quem vem de fora e padrasto e madrasta para quem está na cidade. Nós temos várias ONGs nessa cidade que fazem um trabalho comunitário de excepcional qualidade, como o Centro Espírita Porto da Paz, por exemplo, e tantos outros que tem aqui que faz. Eu não vejo nenhuma homenagem a essas entidades, associações. O que o Instituto está fazendo é suprir uma omissão da cidade. Né? É certo que a Câmara de Vereadores faz premiações de títulos, etc. E às vezes, para muita gente que de fora tal, é discutida até essa concessão do título. Mas inúmeras ONGs da cidade fazem. Então, o que eu estou imaginando, Sérgio, a partir do ano que vem, a gente mudar o conceito e fazer premiação para ONGs, que vai ser muito útil para essas ONGs, esses valores. Então, tem muitas aqui que fazem um trabalho grande, a gente repassa muito colchões, lençóis, camas, etc. Às vezes aporte pessoal. Tem o centro lá aquele vereador que fez o centro de recuperação de drogados com 12 apartamentos. E tem tantos ONGs. Tem uma ONG aqui recente que Daniela me indicou. Qual o nome lá? Associação Arte e Cultura do Baiano. Arte e Cultura é colega seu. Ele fez pelo pouco que a gente repassou, a homenagem foi tão grande, eu falei, Daniela, eu vou dobrar o valor. Gente de Salvador recebeu um zap, deu uma importância pequena, ficou esses R$1.000, mas o agradecimento dele foi tão exuberante que eu fiquei com vergonha de ter sido tão pouco o valor que eu passei. Então prepare que a próxima a gente tem que fazer um valor maior, porque são ONGs que eu desconhecia que existem na cidade. E o mundo literário nosso, infelizmente, o Rock é testemunha disso, como presidente da academia. A gente tem baixa produção literária. Então, eu fico me perguntando se vale a pena manter essa premiação na cidade e levar para Salvador, que tem demais. E não tem tantas premiações literárias. Então, a ideia é essa, talvez por ano que vem a gente esteja fazendo, em prol de ONG, etc. e tal, para fazer, não sei se o CETEC pode entrar nessa lista de ONG. Bom, eu posso ter omitido a presença de mais alguma pessoa e fazer alguma citação, mas eu queria passar para você, Carlos. Galera, é um pouco espaçoso. Primeiro lugar, eu queria agradecer ao Instituto Porto Belo, esse belo porto onde a gente vê a cultura aportar e ter esse apoio que o Cícero vem dando. Então, é difícil a gente ver, é muito bom quando a iniciativa privada ela começa a reconhecer e também a ajudar a trabalhar em prol da cultura do município. Se nós tivéssemos aqui em Porto mais empresários com essa visão, nós teríamos um polo bem mais forte, fortalecendo inclusive o turismo, porque cultura e turismo, não é, caminham juntos. A educação também é muito importante. Falar um pouco de Carleone, é lógico, por que Carleone está aqui. Carleone, ele não é essa figura que vocês estão vendo nesse momento. Carleone é um processo histórico, é uma construção coletiva, porque eu não estou aqui, eu vim sozinho com isso. Processo histórico, porque eu nasci em um período difícil para o Brasil. Eu sou da época da ditadura militar, foi o período que eu nasci, em que a cultura era massacrada, os nossos escritores, os nossos pensadores tiveram a mente cerceada, não é? A censura naquele período. Então é um período difícil, até para se lembrar, um período que eu lembro que criança eu não podia vestir uma camisa vermelha. E criança gosta de cores, mas meu pai tinha medo de que eu saísse na rua naquela época com uma camisa vermelha lá em Salvador.
servia ao glorioso Exército Nacional em plena ditadura militar. Então eu sei muito bem o que é tortura, eu sei muito bem o que é, né, e o que foi a ditadura militar para com os brasileiros. E esse processo, eu acredito que nesse processo histórico, a gente vai pensando no país, eu ainda criança, ainda jovem, também pensando no país. Eu vi nascer, na década de 70, por exemplo, o Comando Vermelho. Logo depois veio o PCC, daquela época, da ditadura militar, que a gente está vendo nesse processo também, esse vazio que nós estamos aqui, com tanta violência, não é? Com facções. Essas facções não são de agora, é de um processo histórico. No processo histórico que também pegou a educação, não é? Que nós tínhamos a escola pública, era forte. Quando a gente falava em Salvador, no Colégio Central, no ICEA, eram institutos imensos de educação, e a gente pensa no que foi acontecendo nesse processo, e eu ali no meio, me construindo enquanto cidadão, me construindo em uma escola, na época da ditadura, que era difícil a gente ver, mas eu peguei uma escola que tinha feira de arte. No meu terceiro ano primário, tinha feira de arte, nós tínhamos jogos estudantis. Então, enquanto a ditadura apertava aquele cerco, nós tínhamos pessoas que trabalhavam também para que a cultura, que o esporte e que a educação se fortalecesse. Né? Então, foi uma luta, um embate, e a gente vai crescendo em meio a isso. E nesse crescer, eu fui me apaixonando por muitas coisas. Eu acredito que importante na minha vida, meus pais, que me incentivaram a mexer com arte, que me deu o primeiro livro, Meu Pé de Laranja Lima, que eu gosto de lembrar sempre que meu pai não tinha dinheiro e a professora pediu que comprasse. Ele foi no sebo em Salvador e comprou aquele livro velhinho. Ele vai lá e perfuma o livro antes de me entregar. Pegou um desodorante de limão que vendia e perfumou aquele livro para me entregar. Quando ele me entregou aquele livro perfumado, aquele livro velhinho para mim foi o livro mais bonito e que eu me lembro até hoje. Eu acho que essa forma de incentivar, né, que a gente tem que passar, desse amor por estar fazendo, por gostar de literatura. Minha mãe é professora de língua portuguesa. Eu tentei fazer medicina, comecei a estudar medicina na Bolívia, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu gostava das palavras, desse trabalhar as palavras, não é? A força que a palavra tem, essa palavra que é chama e quando acesa não queima em vão. E aí eu venho para Porto Seguro, me formo em Salvador em letras, venho para Porto Seguro. E na época, quando eu cheguei aqui, meu tio, o Dudu, muita gente conhece, que é daqui de muitos anos aqui em Porto Seguro, ele morava aqui para dentro, na roça, vamos dizer assim. E eu fui passar as férias lá. Eu trabalhava numa escola, no pré-vestibular em Salvador. E eu passando as férias, eu não me esqueço que tinha uma casa abandonada no meio da mata. Eu caminhando, me perdi, me bati numa casa abandonada. E essa casa, toda abandonada e quebradinha, tinha escrito na parede assim, com carvão: Faúlta Profeco. Eu fiquei com aquilo na cabeça, Faúlta Profeco, o que é aquilo, né? Aí fui andando, parei no meio do caminho, procurando um retorno para a casa do meu tio. Falta professor. Aquilo ali escrito de carvão, numa casa abandonada, falta professor. Perguntei a meu tio, e ele me falou que era uma escola que estava abandonada, lá no alto onde hoje é a Joerana, que era a escola Velho Lúcio. E fiquei com aquilo na cabeça, morando em Salvador, trabalhando no pré-vestibular ligado à Rede Sastra. E chegando lá, eu fiquei com aquela parede escrita vindo na minha cabeça. O que foi que eu fiz? Pedi demissão. Vim para Porto Seguro para trabalhar no campo, numa escolinha do campo. Reabri aquela escola, consegui trazer alunos para a escola. E foi uma experiência muito bacana para mim. Trabalhar no campo e ver a força e a vontade daquela pessoa que estava ali. E trabalhando no campo, vim aqui fazendo cursos que a Secretaria de Educação, alguns anos atrás, como hoje também, mas naquela época era bem mais difícil de estar chegando, mas estava fazendo cursos, me chamaram a trabalhar na Secretaria de Educação. E eu comecei a trabalhar na coordenação da educação do campo, junto com Jane Célia, que é uma preciosidade da educação do campo em Porto Seguro. E
na educação do campo, dentro da secretaria, conheci pessoas também que me ajudaram, me fortaleceram algumas coisas, da Gilmária, que está há muitos anos trabalhando na promoção da igualdade racial. Eu acredito que são polos bem importantes dentro da secretaria, trabalhar essa diversidade. E lá, agora eu vou entrar Carleone na história Carleone Sempec. Em 2013, 2014, em Porto Seguro, trabalhando na educação do campo, eu fui para Vera Cruz. E eu fui fazer uma visita técnica. E indo para Vera Cruz, no meio do mato, tinha alguns urubus. Estavam lá no meio do mato. E eu me lembro que eu brinquei e falei com o motorista, seu Jura, pessoa que eu amava e amo muito ainda, seu Jura, eu acho que deve ter algum animal morto. Aí seu Jura falou, não, isso deve ser gente. E chegando na escola, a gente viu que tinham alunos que tinham sumido, que não tinham ido para a escola. E esses corpos que estavam lá eram de alunos da rede que tinham sido mortos, estavam com os corpos jogados. Eu cheguei na secretaria, sentei, fiz um texto falando sobre, e eu comecei a ver que em Porto Seguro era uma cidade que figurava, e ainda figura, que também vem de um processo histórico, figurava dentro do mapa da violência em quarto lugar em 5 mil e tantos municípios que tem no Brasil. Você imagina, nosso município em quarto lugar, da quantidade de jovens entre 12 e 18 anos mortos por armas de fogo. Isso para mim, que trabalha com escola, com alunos, eu vejo isso, esse choque que a gente já vem sabendo, mas quando você começa a vivenciar, aí você vê alunos morrendo, isso para mim... Gente, eu mexia com cultura, mexia com arte, mexia com teatro, mexia com dança, literatura. A gente encontrou em Porto Seguro, em 2013, 2014, o Sempec começou em 2015, a biblioteca municipal abandonada, os livros jogados no chão.